Bom, pessoal, vamos falar de progressão geométrica. É um tipo específico de sequência que a gente já estudou. Vamos relembrar aqui o seu conceito. Vejam o seguinte exemplo. Em certo experimento, foi observado que a quantidade de bactérias de uma amostra duplica a cada dia. Observe a seguir a quantidade de bactérias de uma dessas amostras. Então, aqui na tabela tem o tempo em dia, né, desse experimento e quantas bactérias possuía naquela amostra em cada dia. Então, no primeiro dia tinha 4 bactérias, no segundo dia tinha 8 bactérias, assim por diante. Nós podemos representar essa quantidade de bactérias da amostra do experimento através de uma sequência, como essa, né? E ela é uma, como a gente chama, progressão geométrica, ou seja, os termos dessa sequência, elas são sempre obtidos pegando o termo anterior e multiplicando ele, nesse caso, por 2. Tá? Então, de um termo para o outro, sempre você pega o anterior e multiplica, pelo que a gente chama de razão. Tá? No caso da VG, da progressão geométrica, nós representamos a razão com a letrinha Q, e nesse caso a razão é 2, ou seja, é o valor que está sendo multiplicado de um termo para o outro. Nas progressões geométricas, a gente tem o que chama de termo geral, ou seja, é uma fórmula que a gente utiliza para encontrar um termo qualquer dentro de uma determinada progressão geométrica. Tá? Então, essa aqui é a fórmula, como nós já vimos, é o termo n, um termo que está na posição n, é o primeiro termo multiplicado pela razão, elevado à posição menos 1. Vamos ver isso em um exemplo. Júlio realiza um tratamento médico no qual deve ingerir doses semanais de certo medicamento durante 6 semanas. Nesse tratamento, a dose do medicamento deve aumentar semanalmente conforme uma PG. Sabe-se que na primeira semana, Júlio ingeriu 32 miligramas desse medicamento e na segunda semana, 48 miligramas. Primeira pergunta. Qual a razão da PG que representa a quantidade de medicamento ingerido semanalmente? Então vejam só, como é que pode ficar essa sequência, né, de quanto está sendo ingerido por semana? Nós podemos montar aqui uma PG que começa com 32 miligramas, na outra semana 48 miligramas e assim por diante. Se eu quero saber a razão dessa PG, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um termo e dividir pelo termo anterior. Então, a razão dessa PG é 48 dividido por 32. Aqui eu tenho uma fração, nesse caso eu vou simplificar, deixar ela mais simples. Eu vou dividir aqui por 4. 48 dividido por 4, 12. 32 dividido por 4, 8. Dá para dividir de novo por 4. 12 dividido por 4, 3. 8 dividido por 4, 2. Tá? Então a razão dessa PG é 3 sobre 2. Digamos que eu pergunte a dosagem a ser ingerida lá na 6ª semana. É um tratamento que dura 6 semanas, eu quero saber quanto é que vai ser ingerido na 6ª semana. Se é uma PG, nós podemos utilizar então o termo geral da PG para descobrir quanto é que vai ser ingerido só na última semana. Não preciso descobrir todos de um por um aqui. Então vejam só, vou utilizar a fórmula do termo geral, sendo que eu quero descobrir o da 6ª semana, então quer dizer que eu vou calcular aqui o A6, ou seja, o termo que está na 6ª posição, igual o A1, que é o primeiro termo, 32, vezes o que é a razão, 3 sobre 2, elevado a n menos 1. Quem é n? N é 6, então 6 menos 1, que dá 5. O que é que eu tenho que resolver primeiro aqui?
Eu tenho a potência no parênteses para resolver e tem uma multiplicação. Primeiro eu resolvo a potência. Ó, vai ficar 32 vezes 3 elevado a 5, 243, sobre 2 elevado a 5, 32. Aqui agora eu tenho uma multiplicação e uma divisão. Eu poderia multiplicar 32 vezes 243 e dividir o resultado por 32, daria no meio. Só que vê, eu tenho 32 aqui multiplicando e tenho 32 dividindo. Eu posso simplesmente simplificar isso aqui, dividindo 32 por 32, dá 1, sobra então 243 miligramas, que é então a dosagem da sexta semana.